Lucas, capítulo 18, verso 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Observe o ponto de interrogação. É uma pergunta que Jesus faz. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Bom, se João Batista é o Elias de Malaquias 4, verso 5, como diz as denominações, então quando o Filho do Homem vier, não há necessidade de restaurar a fé, pois a fé já teria sido restaurada por João Batista. Mas aqui encontramos uma pergunta que Jesus faz. Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Todos concordam que a vinda do Filho do Homem é um acontecimento futuro. Todos concordam que está falando na segunda vinda de Cristo e não na primeira vinda. A resposta é: não, Senhor. Quando o Filho do Homem vier, não haverá fé na terra. Haverá muitas fés, mas não a fé apostólica. Não aquela fé que uma vez foi dada aos santos, que o apóstolo Judas falou. Mas haverá fé na macumba, fé na denominação, fé no catolicismo, fé no budismo. Então será necessário a manifestação do Filho do Homem para restaurar a fé. Mas aqui é que está o problema. É que todo mundo, quando fala em Filho do Homem, pensa que tem que ser Jesus, o Cristo, Filho de Deus. O que eles não entendem é que para o Filho do Homem se manifestar, não precisa necessariamente que Jesus Cristo venha em forma física, o Jesus de Nazaré. Porque o termo Filho do Homem se refere a Deus em um profeta. Ora, Deus chamava Ezequiel de Filho do Homem e Ezequiel não era Jesus. Porque o termo Filho do Homem refere-se a Deus em um profeta. Festa das Trombetas, parágrafo 75. Agora observe. Ele veio em 3 nomes de filho. Ele veio no nome de filho de Davi, ou melhor, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Agora ele tinha que vir como filho do homem, porque ele era um profeta. É aqui que muita gente, até da mensagem, está confuso. Quando se fala em filho do homem, todo mundo só aplica para Jesus. Nunca pensa que filho do homem é a aparição de um profeta na terra. E Jesus foi chamado de Filho do Homem porque também ele era um profeta. Jeová ele mesmo chamou os profetas Filho do Homem. E Jesus nunca referiu-se a si mesmo como Filho de Deus. Ele se referia a si sempre como Filho do Homem. Você já prestou atenção que quando Pedro teve a revelação e disse para Jesus, eu creio que tu é o Cristo, Filho do Deus vivo, logo em seguida Jesus disse, não diga para ninguém que eu sou o Cristo. Ele não dizia, eu sou o Filho de Deus. Isso era morte, falar isso naquela época, e a sua hora ainda não era chegada. Mas ele dizia, eu sou o Filho do Homem. Por quê? Dizendo assim, os fariseus, aqueles que procuravam matar-lhes, entendiam que ele estava apenas dizendo que era um profeta de Deus. Embora sabendo que ele era mais que isto, ele era o Filho de Deus sim. E ele ficou feliz em ver que Pedro teve essa revelação. Pois ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, que eu sou o Filho de Deus. Mas meu Pai te revelou que eu sou o Filho de Deus. Porém, não diga a ninguém que eu sou isto. Agora, voltando à pergunta de Lucas 18, verso 8. Quando o Filho do Homem vier, no futuro,
Encontrará ele fé na terra? Observe que Jesus não disse quando o Filho de Deus vier no futuro, mas disse quando o Filho do Homem vier. Ele está prometendo a vinda de um profeta no fim dos tempos, quando o mundo não tivesse fé. Quando o Filho do Homem viesse nos últimos dias, aquela fé que Judas falou, a fé que uma vez foi dada aos santos, não estaria na terra, mas haveria uma necessidade de uma restauração. Ele também disse em Lucas 17:30 que quando Deus se manifestasse em um profeta nos últimos dias, o mundo estaria sem fé e numa condição como estava no tempo de Ló. Quando Deus se manifestasse na forma de um profeta nos últimos dias, o mundo estaria na situação que estava no tempo de Noé. Veja o que eu estou mostrando. A denominação diz que não há necessidade de nenhum profeta para restaurar nos últimos dias, e que João Batista é o mensageiro de Malaquias 4, verso 5, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo que nos últimos dias, quando o Filho do Homem viesse, que é um profeta, não haveria fé na terra, e que o mundo estaria na situação de Sodoma e Gomorra, como foi nos tempos de Ló, e que estaria como foi nos tempos de Noé. Não tendo saída para os denominacionais, eles tentam aplicar que esse Elias de Malaquias 4, verso 5, é para Israel. Mas essa virtude que viria nos últimos dias para restaurar a fé, pois a Bíblia não diz quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé em Israel, mas diz quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra. Essa virtude é mundial. Nenhum profeta que Deus levantou em Israel é apenas para Israel. Deus disse a Jeremias, o profeta, em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre da madre, eu te chamei para profeta, não só de Israel, mas para profeta das nações. A razão das nações não receberem o profeta não significa que ele não é para elas. Essa virtude de Malaquias 4, verso 5, é o mesmo Espírito de Cristo. Ela veio a um mensageiro americano. Ele morreu, foi para o pó, mas essa virtude não morreu, e esta mesma virtude irá para Israel. Essa virtude é um profeta mundial. Essa virtude de Malaquias 4, verso 5, é o Filho do Homem quando ela está em um profeta terrestre. Eu sei que quando o irmão Brana foi perguntado se ele era o Filho do Homem, ele respondeu: não, eu não sou o Filho do Homem. Eu sou um filho do homem. Sim, o irmão Brana é um filho do homem. Carnalmente, ele é filho de Charles Brana, filho de um homem. Mas, com isso, William Brana não quis dizer que o Filho do Homem não se manifestou no seu ministério. Você não pode acreditar que Jesus não nos visitou só porque o irmão Brana disse que não é Jesus. Claro que ele não é Jesus. Claro que ele não é o Filho do Homem. Mas é claro que Jesus nos visitou. É claro que o Filho do Homem se manifestou. Se eu estiver pregando em um culto e disser para os irmãos que estão me ouvindo, Jesus está aqui no nosso meio, eu não estou dizendo que sou Jesus. Eu estou dizendo que Jesus está se manifestando no nosso meio. Jesus pode se manifestar no nosso meio. O Filho do Homem pode se manifestar e isso não faz do pregador Jesus Cristo ou Filho do Homem. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 260.
No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 a 7. Leia em casa. A mensagem do sétimo anjo, abrindo os selos, o que é? O anjo não é o Filho do Homem, mas o mensageiro, neste caso o irmão Brana, está revelando o Filho do Homem. Agora, podem separar? Em outras palavras, vocês conseguem entender que o Filho do Homem se manifestou, mas o Filho do Homem não é o irmão Brana? Ali é onde parece ser tão difícil para vocês, verdade. Até muitos da mensagem acham isso difícil. Não conseguem crer que o Filho do Homem se manifestou sem crer que é o irmão Brana. Não o Filho do Homem mesmo, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao povo o Filho do Homem, porque tem deixado a casca. Não pode organizar, é o grão mesmo de novo. Então, o que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é uma unção profética. Não é o irmão Brana. Quando a virtude de Elias estava no irmão Brana, manifestou o Filho do Homem. Esta unção profética estava profetizada em Malaquias 4, verso 5. Ela teria que vir antes do grande e terrível dia do Senhor para restaurar aquela fé que uma vez foi dada aos santos, que Judas falou, que tinha sido deturpada ao longo das eras pelo catolicismo e pelos denominacionais. Esta unção profética é o mesmo Filho do Homem. Quando ele vem no fim do tempo, ele não encontra fé na terra. São Lucas 18, verso 8. Se João Batista é o Elias de Malaquias 4, verso 5, então, quando o Filho do Homem vier nos últimos dias, ele teria que encontrar a fé que João Batista restaurou na terra. Mas nós encontramos que quando o Filho do Homem vem nos últimos dias, ele não encontra fé na terra. Ele encontra o mundo como Sodoma e Gomorra, como foi nos tempos de Ló. Ele encontra o mundo como foi nos tempos de Noé, casando-se e dando-se em casamento. E então ele traz a revelação de casamento e divórcio e começa a restauração da fé que uma vez foi dada aos santos. Então, por isso que quando o irmão Brana cita Malaquias 4, verso 5, ele conecta com São Lucas 17:30. Porque Malaquias 4, verso 5 é o Filho do Homem. E o Filho do Homem não é Jesus literalmente, é Jesus. Mas é Jesus em forma profética em um servo, restaurando a fé que uma vez foi dada aos santos. O rapto não é a vinda do Filho do Homem. O rapto é a ida do Filho do Homem, levando com ele todos aqueles que foram restaurados.